Olha, a gente está insistindo, esse conflito é um conflito mais perigoso do que o conflito Rússia-Ucrânia. Esse conflito já impactou 95% da marinha mercante que vem pelo mar Mediterrâneo, atravessa o canal de Suez no Egito, desce pelo mar Vermelho para chegar até o sudeste da Ásia. Porque os Houthis, que é um grupo rebelde ou terrorista no Iêmen, que iniciou no começo dos anos 90, está armado com mísseis cruzeiro do Irã e está torpedeando todos os navios que passam por ali. Então, hoje já aumentou 40% o tráfego da marinha mercante, que em vez de passar pelo Mar Vermelho e cruzar o canal de Suez, está dando a volta, que nem o Bartolomeu Bueno, em volta do Cabo da Boa Esperança, subindo todo o litoral africano. Além disso, essa guerra corre o risco de ter um alargamento muito grande. Nós vamos falar agora sobre a guerra entre Israel e Hamas no Oriente Médio. Vamos lá. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rejeitou as condições apresentadas pelo Hamas para encerrar a guerra e libertar os reféns. Além disso, o Hamas admitiu falhas na ação terrorista do dia 7 de outubro. Para abordar esse assunto, vamos acionar o nosso especialista em geopolítica. Meu amigo já estava com saudade, Luca Bassani, direto de Braga, em Portugal. Boa noite, Luca. Prazer em falar com você. O que você está dando em primeiro lugar? Dá um primeiro insight sobre isso, dessa situação. Parece que também, daqui a pouco vamos falar, o parlamento israelense foi invadido pelos parentes dos reféns. Quais são as condições que o Hamas exigiu para encerrar a guerra e por que o Bibi, primeiro-ministro israelense, não aceitou? Boa tarde a você, Capês, também estava com saudades, bem-vindo novamente de volta aqui no Linha de Frente, sempre muito bom falar com vocês e todos os nossos comentaristas. Como você bem colocou, o premier Benjamin Netanyahu e as forças de defesa de Israel rejeitaram as condições apresentadas pelo Hamas para terminar com a guerra. O Hamas basicamente pediu o fim de todas as hostilidades, todos os bombardeios e também a retirada de todos os soldados que estão dentro do território da faixa de Gaza, algo que, obviamente, os israelenses rejeitariam. Por sua vez, as condições impostas por Israel também foram rejeitadas pelo Hamas. Os israelenses pedem a libertação imediata dos cerca de 120, 130 reféns que continuam sob a custódia do grupo terrorista, além, é claro, de todos os terroristas do Hamas se entregarem aos israelenses, à justiça israelense, e deixarem toda a administração política e militar deste enclave, algo que, obviamente, o Hamas também rejeitou. E aí nós vemos que há um impasse sendo formado, até pelo fato de grande parte desses grupos que apoiam tanto um lado quanto o outro não terem conseguido mostrar a sua eficiência no processo de negociação. Nós temos de um lado o Catar, o Egito, outros países árabes um pouco mais moderados tentando convencer o Hamas a libertar os reféns, sem sucesso, ao mesmo tempo que os Estados Unidos e os aliados europeus tentam convencer Israel a modificar a sua estratégia de guerra, trocando os bombardeios em áreas majoritariamente civis por operações mais pontuais e mais estratégicas de eliminação de terroristas e, eventualmente, da recuperação de reféns, algo que até agora não conseguiu ser feito, muito pelo contrário, até como você bem elucidou na sua introdução, esse conflito tem tido ramificações regionais muito grandes que afetam todo o mundo. A gente viu o que aconteceu no Irã, o Irã sendo protagonista na semana passada, atacando não só o norte do Iraque e o norte da Síria, mas também o Paquistão, essa que é a única potência nuclear do mundo islâmico, além, é claro, de também ter recebido retaliação. O Irã, que é um fundamental financiador tanto do Hamas, quanto do Hezbollah, quanto dos Houthis, que você também bem disse, afetam o comércio da marinha mercante de todo o mundo, não só de mercadorias que são produzidas na Ásia e precisam fazer seu caminho até a Europa, mas principalmente do petróleo. Cerca de 10% do petróleo mundial passa por essa rota e, obviamente, que isso afeta o preço e afeta o bolso de todas as pessoas pelo mundo. Falando agora, Capê, sobre algo que você também trouxe na introdução, o Hamas, pela primeira vez desde o começo da guerra, admitiu em uma carta escrita em inglês e em árabe que houve, sim, falhas
durante o atentado terrorista do dia 7 de outubro e que pessoas civis, pessoas que não têm a ver com o exército de Israel diretamente, morreram acidentalmente. Essas palavras foram utilizadas pelos terroristas, mas nós sabemos que houve sim um ato generalizado para matar pessoas civis, crianças, idosos, famílias inteiras, em muitos dos kibbutzim, em muitas das regiões fronteiriças entre Gaza e Israel, e que de fato isso foi condenado amplamente por várias nações do mundo inicialmente. Agora isso parece ser de fato um pouco esquecido, já que muitos pedem o fim das hostilidades dentro da faixa de Gaza para salvar a população civil, mas muitas vezes se esquecem de pedir também a libertação dos mais de 100 reféns, que envolvem também crianças, envolvem também idosos, que ainda seguem sob a custódia do grupo terrorista há mais de 100 dias desde o começo do conflito. A gente não sabe onde que isso vai terminar, mas todas as ramificações têm sido muito negativas se nós considerarmos todos os efeitos que isso tem tido dentro do Oriente Médio e pode ter também com um conflito regional generalizado que afetaria o mundo todo também pelos impactos econômicos. Luca Bassani, então vamos cronologicamente do dia 7 de outubro para cá. Vamos começar com quem foi atacado primeiro. Vamos falar sobre as famílias dos reféns. Eu respeito o entendimento do Benjamin Netanyahu, mas se eu tenho o comando de um governo, minha primeira preocupação é recuperar com vida os meus reféns. Querido, os familiares estão sofrendo. Olha, nós temos aqui no início desse milênio, dos anos 2000, São Paulo viveu uma crise de extorsões mediante sequestro. E eu participei, junto com uma família, da negociação de um sequestrado. 37 dias durou o sequestro. É um sofrimento sem tamanho para a família. Imagine as famílias dessas vítimas que estão desde o dia 7 de outubro, sabe-se lá em quais condições, em poder do Hamas. São um grupo terrorista. Quem faz o que eles fizeram não dá para dizer que não é um grupo terrorista. Então, eu queria que você comentasse a seguinte notícia. Ainda sobre o conflito em Gaza. Um grupo de familiares de israelenses que estão sendo mantidos reféns pelo Hamas, desesperados, invadiram uma sessão da comissão parlamentar em Jerusalém. O que essas pessoas estão pedindo, além, é óbvio, da libertação dos seus parentes? Que tipo de ação eles estão pedindo? Que se negocie com o Catar, que abandone essa política de bombardeios aéreos, que não está resolvendo nada. Vamos falar o português claro? Morreu 1% da população de Gaza. São 23 mil pessoas mortas com bombardeios aéreos. Guerrilha não se combate com bombardeio. Guerrilha se combate com incursão terrestre. Como estão as famílias desses reféns? E qual o projeto que o governo israelense tem para trazer de volta, sãos e salvos, as vítimas desse atentado horroroso, hediondo, repugnante? Hoje pela manhã, pelo período da tarde, mais precisamente, lá em Jerusalém, no Knesset, que é o parlamento israelense, cerca de 20 pessoas, familiares de reféns, invadiram uma dessas sessões do parlamento, dizendo: vocês não vão ficar sentados enquanto eles morrem em Gaza, numa referência clara a essas pessoas que são mais de 100 e continuam sob a custódia do grupo terrorista, e muitas delas em condições desumanas. Obviamente que nós sabemos que em túneis fechados, sem iluminação, sem comida. Muitos dos relatos das vítimas que foram libertas foram coletados e já se consegue ter uma noção das condições nas quais estão sendo mantidas essas pessoas. Ao mesmo tempo, eles pedem uma renovação política, dizem que deve acabar de vez esta coalizão que dá sustentação ao governo de Benjamin Netanyahu, que os israelenses, mediante tudo aquilo que aconteceu durante os últimos 4 meses, querem uma renovação política e querem alguém que tenha, de fato, capacidade para guiar a nação em uma nova fase, que com certeza a política do Oriente Médio, essa política regional, até mesmo o próprio papel de Israel, vai mudar drasticamente uma vez que essa guerra acabe, se considerarmos as falhas de inteligência que ficaram claras, que aconteceram e permitiram com que o ataque do 7 de outubro fossem, de fato,
algo que acontecesse e tivesse um impacto tão grande, ao mesmo tempo em que Benjamin Netanyahu, nesta nova toada, acabou perdendo alguns aliados que tinha conseguido fazer durante a última década. Então elas pedem uma mudança drástica. Nós sabemos que isso é muito difícil de acontecer nesse momento em que há um governo de união nacional, que é um gabinete de guerra formado, mas de fato é uma insatisfação generalizada na sociedade. Podem ser apenas 20 pessoas que invadiram o parlamento, mas tantas outras milhares, quiçá milhões, que compõem a demografia de quase 10 milhões de habitantes em Israel, estão extremamente insatisfeitos com esse governo, com as medidas tomadas do aspecto político, do aspecto militar, e querem uma renovação, querem um novo horizonte que não está sendo dado pelo atual governo. Vale ressaltar que, apesar de tudo isso, muitos acreditam que essa guerra vai continuar por muitos meses e não sabemos, como eu disse, essas ramificações que acontecem em outras regiões do Oriente Médio. O caso mais recente dos Houthis atacando as embarcações americanas e britânicas, e a resposta dessa coalizão liderada pelos americanos levantou ainda mais a possibilidade de uma guerra generalizada no Oriente Médio, além da participação do Irã mais diretamente atacando o Paquistão, atacando o Iraque, atacando a Síria. Então são países muito poderosos, países de fato, apesar dos Houthis serem um grupo rebelde que controla a capital, ainda não é um governo plenamente reconhecido e estabelecido. Nos outros casos, estamos falando aí de países fortes e países que têm um potencial militar que não pode ser desconsiderado. Por mais que o Irã viva dificuldades econômicas e o Paquistão da mesma maneira, são países que têm tecnologias, armas bastante modernas. O Paquistão, um país que detém armas nucleares, cerca de 170 ogivas, enquanto o Irã produz uma série de equipamentos modernos, como drones, que estão sendo utilizados não só pelos Houthis, mas também pelo presidente Putin em suas operações na Ucrânia. Então a gente vê que é algo que preocupa bastante, e essas pessoas também têm a consciência disso. Esses israelenses não querem viver em guerra, não querem uma guerra generalizada, eles sabem já de todo o risco que correm simplesmente por serem israelenses, simplesmente por serem judeus, em uma região do mundo em que é muito tensa, em que são a minoria e que vários países são inimigos de Israel, e portanto sabem que com a permanência de Netanyahu e seu governo, a chance disso piorar ela é muito grande. Portanto seria muito bom a sua saída. Obviamente que não sabemos se isso vai acontecer, mas continuaremos sempre monitorando por aqui. Agora, Luca Bassero, nós sabemos que o presidente Joseph Robinette Biden, está no seu último ano de mandato, com chances bastante reduzidas de ser reeleito. São as pesquisas que dizem. E o Antony Blinken, o secretário de Defesa, está completamente desmoralizado, porque o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, faz literalmente o que quer. E o Blinken parece que ele está em outro mundo, comentando o que está acontecendo no Oriente Médio. Então ele diz que o Israel concordou em abrir espaço para ajuda humanitária, diminuir os ataques aéreos, que tem confiança que vai haver uma negociação, e a ação israelense é completamente distinta disso. Bem, com essa perda de prestígio e perda de poder de influência dos Estados Unidos, uma nova eleição vai ser só em novembro desse ano. Quais os riscos de efetivamente isto sair do controle? Porque os Estados Unidos não tem mais um papel efetivo de mediador. Ele perdeu esse poder de influência e começou a perder com a guerra da Ucrânia. Nós temos o Irã, tem mísseis cruzeiro que dificilmente vão provocar algum mal em Israel. Eles vão ser provavelmente destruídos no caminho. Mas tem mísseis balísticos de velocidade hipersônica, como o Kheibar-Shekan e o Sahab-3, que podem atingir distâncias de até 1.500 quilômetros, o suficiente para atingir Tel Aviv. É claro que se o Irã fizer isso, a retaliação será muito grande. Mas, no meio dessa confusão, Turquia ameaçando sair da OTAN, embora mantenha o seu comércio bilateral com Israel. Paquistão ameaçando fornecer armas nucleares para a Turquia. O Irã com seu discurso belicista. A Arábia Saudita também e os Emirados Árabes, que estavam se aproximando de Israel, se colocando contra. De que maneira o mundo, nesta região, pode sair completamente do controle pela fraqueza da influência dos Estados Unidos neste momento? Olha, Capezzo, eu acredito que dentro deste retrospecto que você acabou de fazer, algo que fica bastante claro é essa perda
de hegemonia no controle regional dentro do Oriente Médio por parte dos Estados Unidos. Eles que eram parceiros muito importantes do Estado de Israel, continuam sendo e vão continuar sendo, assim como também da Arábia Saudita, da Jordânia, de outros países islâmicos um pouco mais moderados, como Emirados Árabes Unidos, por exemplo, não têm conseguido ter a mesma voz ou até mesmo a mesma posição de comando como tinham antigamente. Isso pode refletir a fraqueza interna e externa de Joe Biden, que apesar de ser um presidente que mantém algumas políticas americanas históricas, não tem a força dentro do seu discurso e atrás da sua própria figura, do seu gabinete, de fazer com que os Estados Unidos sejam de fato ouvidos pelos outros países do mundo. Isso vai ser muito utilizado pelo adversário de Joe Biden, o antigo presidente Donald Trump, na campanha eleitoral, para exatamente mostrar que a política externa no governo de Trump talvez tenha sido melhor executada que a de Biden. Isso não sou eu que estou falando, é apenas um argumento provável e muito plausível que Trump utilize durante os debates que logo mais acontecerão nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a gente vê que há uma série de outras potências regionais, países emergentes, que não estão querendo seguir cegamente ou uma vertente ou outra. São países que querem atuar de maneira independente com a sua política externa, mediante os seus próprios interesses, sem servir lado A ou lado B, numa política muito parecida com aquilo que nós observávamos na Guerra Fria, em que havia dois grupos claramente estabelecidos e os países periféricos obedeciam ou à União Soviética ou aos Estados Unidos. Hoje em dia, nós sabemos que há muitos interesses escusos por trás dessas políticas escolhidas por Turquia, por Irã, pelo Paquistão e tantos outros no Oriente Médio, mas muitos deles querem atuar através dos seus próprios interesses, não ligando muito para o que vai pensar a China, o que vai pensar a Rússia, o que vai pensar os Estados Unidos no longo prazo. Pensam sempre no curto prazo. Muitos desses países não são democracias, têm líderes autocráticos que querem também, através dessa política externa, ter um ganho político interno rápido. A exemplo do próprio Erdogan, a exemplo do próprio presidente Ibrahim Raisi, do Irã, que estava desmoralizado há 2 anos e agora está um pouco mais forte na sua política externa, e o Paquistão, outro país que está longe de ser uma democracia, que passou por um processo de impeachment há cerca de 1 ano e meio e terá logo mais eleições também. Então a gente vê que tudo isso reverberará na política interna e os Estados Unidos precisarão repensar a sua política externa, principalmente neste ano eleitoral. Deve ser algo cobrado pelo eleitorado perante os dois candidatos e, de fato, observado por todos os analistas durante o ano que vem, quando nós tivermos ou o governo 2 de Joe Biden ou o retorno, também governo 2 de Donald Trump, o que, de fato, mudará a política externa de todo o mundo, tanto em relação à Ucrânia quanto em relação ao Oriente Médio, Taiwan, China, Coreia do Norte, tantos outros conflitos adormecidos que nós temos no mundo que podem serem acendidos mais uma vez neste contexto de animosidades entre dois blocos formados. Bom, Luca Massani, semana que vem eu provavelmente estarei em Israel, pretendo visitar a faixa de Gaza. Quem sabe você não toma um avião, dá um pulo lá para nós nos encontrarmos. Não esqueça o capacete e o colete à prova de balas. Agora, mas isso é verdade, semana que vem eu estarei diretamente de Israel conversando com vocês.